Estamos em contato com o assessor técnico da Defesa Civil de Santa Catarina, Coronel César de Assunção Nunes, para nos atualizar aqui sobre a situação da enchente da semana passada. No estado catarinense, nós tivemos 13 municípios que decretaram situação de emergência devido aos alagamentos, deslizamentos e danos também à infraestrutura. A gente sabe que a condição já é diferente agora, o tempo mudou, muitas famílias já conseguiram voltar para casa. E vamos dar essa atualizada, até porque a gente tem muito carinho, né, pelo estado catarinense, nosso estado vizinho. Os catarinenses também têm muito carinho aqui com os gaúchos e mostraram uma força muito grande e tiveram um apoio fundamental aqui para a reconstrução da nossa região do Vale do Taquari no ano passado, e por isso alguns municípios aqui da nossa região agora que estão prestando essa solidariedade, por mais que a gente sabe que são eventos diferentes, não foi tão impactante. O próprio Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, disse num primeiro momento: olha, gente, a gente não está precisando de ajuda, a gente vai pedir caso necessário. Claro, isso ainda era na sexta-feira. Vamos dar essa atualizada agora para saber do que ainda está impactando Santa Catarina e os municípios que passam por mais dificuldades, o que já foi retomado. Bem-vindo à programação da Rádio Independente, assessor técnico da Defesa Civil de Santa Catarina, Coronel César de Assunção Nunes. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Primeiramente agradecer de que esse carinho, esse apoio, ele passa também pela mídia, pela imprensa. Vocês já tiveram um apoio fundamental não só nas enchentes lajeadas, como também nesse momento, né, em que nós enfrentamos fortes chuvas, né, e estamos aí para enfrentar mais um pouco aí, certo? Mas a situação é a seguinte: nós tivemos aí 13 municípios, podemos chegar até 14 municípios em situação de emergência. Lembrando sempre que a decretação da situação de emergência, ela é no primeiro momento aí competência do município, né? E nós tivemos aí fortes chuvas, né, decorrente de 4 condições meteorológicas, né, e que isso favoreceu chuvas no município de Itajaí, Balneário Camboriú, um pouco Camboriú, Itapema, onde eu estou nesse momento, certo? E efetivamente aí Tijucas, Florianópolis, com muita intensidade, Governador Celso Ramos, tá? Palhoça, São José, praticamente meio restrito ao litoral centro-norte, né? Nós tivemos aí um número considerável, chegamos próximos a 1.000 desabrigados, a grande parte, né, desse público já acabou voltando para as residências, né? E prontamente a Defesa Civil, né, cumpriu o papel de apoiar os municípios e entregar itens de ajuda humanitária, né, que são os kits de acomodação, alimentação, limpeza, né, higiene pessoal, para aqueles municípios que demandaram essa condição. Agora, é claro, né, sempre a gente entende aí os municípios que foram ajudados aí, né, no caso das enchentes do Rio Grande do Sul, e que isso é uma obrigação humanitária de todos, né, a poder dar esse suporte. Eu destaco que a gente tem um orgulho muito grande em poder efetivamente, né, poder demandar recursos humanos e materiais para o que aconteceu, né, no município de Lajeado no passado. Estúdio. Coronel César, qual é o número de desalojados e desabrigados que tem nessas cidades aí no estado? Eu não tenho aqui nesse momento a quantidade por município, mas posso garantir que esse número reduziu em cerca de 40%. Porque no primeiro momento as pessoas que são afetadas, até porque nós tivemos alguns setores que foram enxurradas, né, e outros foram alagamentos. O alagamento normalmente ele é de certa forma mais transitório, né, aquela condição onde a água vem, né, e acaba ficando empoçada, retida em algum local. Então ela escoa com mais facilidade, ainda mais o litoral tem essa facilidade. Agora, claro, né, todos vocês que viram as imagens conseguem entender que um quantitativo de 310 milímetros aí em 12 horas, nenhuma cidade suportaria, nenhum sistema, né, de escoamento pluvial suportaria essa quantidade. Isso faz com que a gente tenha que repensar no futuro muito próximo esses sistemas de escoamento, justamente para poder pensar em fazer um enfrentamento, essas adaptações climáticas e ambientais que vão ter que ser tomadas, certo? Na própria infraestrutura, mobilidade urbana, hospitais, assim por diante, né? Elas vão ter que ser tomadas, tá? Então, como eu disse, né? Cerca de 40% do número que nós tínhamos, que era praticamente 780, nós chegamos nesse número. Muitas pessoas já voltaram efetivamente para casa, né? Para tal. Agora, claro, nós estamos com um novo alerta, né? De condições meteorológicas, e aí sim, é um novo cenário, uma nova condição, com um elevado risco de deslizamento em alguns municípios, principalmente até porque o solo encharcou muito. Tá?
restrito, então, ao município do Governador Celso Ramos, alguns pontos em Florianópolis, né? Alguns pontos em São José, alguns pontos em Balneário Camboriú, que são casos mais isolados. Mas também já tem as vistorias feitas pelas defesas municipais e pelos corpos de bombeiros. Então, esse é o cenário que nós temos até agora. Ou seja, caminhando para um estágio de normalidade. Pois é, sobre previsão, duas perguntas em uma. Vocês tinham a previsão, tinha essa indicação de que choveria tanto? Eu vejo aqui Biguaçu, 434 milímetros em 48 horas. Florianópolis, 375 em 48 horas. É muita água realmente. Tinha essa previsão toda? E qual é essa nova previsão que você fala? É uma quantidade tão expressiva ou não chega tanto? E é mais a preocupação com o deslizamento mesmo, não com uma nova enchente? Sim, vamos lá. Para a primeira etapa da pergunta. Já na parte da manhã da quinta-feira, os municípios receberam todas as informações necessárias para poder efetivamente aí, tomar as providências para tal. Então, veja, só que essas providências, né, elas são providências complexas no momento que nós estamos enfrentando uma mudança, né, de estruturas municipais, certo? Então, também aí esse é um óbice, né, que ocorreu. Mas sim, nós tínhamos já essa condição de que teríamos chuvas intensas no litoral catarinense, decorrente de 4 sistemas conjugados. O primeiro, um cavado que não era visto, que estava, né, que era uma zona de baixa pressão que estava no oceano, que nenhuma modelagem conseguia identificar. Nós estávamos com um ciclone no norte do Rio Grande do Sul, trazendo ventos, incrementando efetivamente, né, essa circulação marítima, que era o que nós tínhamos aí muito mais previsto, inclusive no alerta. E isso se transformou, obviamente, pela geografia, em chuvas orográficas. Qual foi o resultado disso? Essa parte do estado, ela recebeu essa quantidade, mas não havia como prever exatamente essa quantidade caindo exatamente nos pontos efetivamente de caída. Não há condição meteorológica assim de trabalhar, mesmo com toda a tecnologia que tem. Então isso gerou efetivamente uma dúvida, né, de que se todo o sistema meteorológico, né, ele funcionou. Posso garantir, sim. Nós estávamos com 3 meteorologistas de plantão, com toda a estrutura existente, né, e de que sim, né, as informações passaram a ser dadas, né, já no ponto, né, e também a gente tem que dosar as informações, porque nem sempre aqueles cenários apresentados, eles se concretizam. E aí isso produz uma descrença, né, em toda a estrutura. Então, assim, foram emitidos, sim, posso garantir, e que isso foi bastante importante aí para poder tomar a decisão. Nós só tivemos um óbito em Governador Celso Ramos, né, infelizmente, mas dentro de um cenário possível. Agora, claro, né, assim, nós tivemos muitos veículos que foram tomados por água, porque as pessoas insistiram, né, em transpor essa parte de corrente de água, e tudo isso, claro, leva aí aos cenários que nós encontramos. Tá? Eu estava no momento da chuva mais forte em Florianópolis, nós estávamos lá no centro administrativo do governo, que praticamente, assim, à medida que a reunião avançava, a gente tinha, né, veículos do outro lado, na frente do centro administrativo, que já estavam, né, de certa forma, foram surpreendidos aí pela quantidade muito grande de água. Então, eu reitero aí, certo? Foi muita chuva, mas não havia como saber se ia cair 150, 200 ou 300 no município A, B, C ou D. Mas, de fato, sim, né, foi muita chuva mesmo. E essa próxima previsão? Bom, a próxima previsão, ela é, sim, de cuidados para volumes muito menores, né? E ela tem, né, nós estamos assim agora, né, eu estou no município de Itapema, né? E a gente tem, assim, a condição nublada, está muito abafado, tá? E a gente pode ter chuvas a título de temporal, com ventos mais fortes, como nós tivemos aí já a partir da segunda-feira. Mas, assim, sempre em observação e emitindo os alertas, como é de praxe aqui pela Defesa Civil. Então, esse próximo alerta, né, é muito mais o cuidado, e assim, toda hora a gente recebe as informações, as atualizações aí da Defesa Civil, até por ser integrante aí da estrutura. E essas pessoas que acabaram voltando para suas casas com essa próxima previsão aí, não tem perigo de ter que sair novamente? Ou como é que é essa situação ali? Então, assim, é claro que, vamos lá, tem áreas de risco que certamente as pessoas nem poderiam ter construído, mas estão lá. É claro que a questão do poder público agora tem que trabalhar com muito mais ênfase, tá, para alertar. E sempre a gente destaca, né, de que o desenvolvimento da resiliência, né, isso aí é uma ferramenta importante para trabalhar as comunidades, é bastante importante, certo? Tá? Então, por isso que é necessário a gente
trabalhar esse conceito. Mas nós temos muitas áreas de risco aí que certamente algumas pessoas vão ter problemas sempre, como é de praxe. Estamos conversando com o assessor técnico da Defesa Civil de Santa Catarina, Coronel César de Assunção Nunes. Temos cidades que ainda necessitam de algum tipo de ajuda. A gente citou aqui, né, alguns municípios, os representantes de Mussum, eles foram, né, um ônibus foi até Camboriú, Balneário Camboriú, e ajudou na limpeza da cidade. No último domingo, tivemos a Mussum também levando donativos, Encantado levou mais de 2 toneladas, Lajeado também está encaminhando, daí seria para Itapema. São Itapema, Balneário Camboriú, os locais mais afetados que necessitam de ajuda ou não é mais necessário isso? E como é que vocês estão vendo também essa ajuda aqui da nossa região? Veja, é por isso que a Defesa Civil ela tem o praxe de fazer a entrega, né, a título de item de ajuda humanitária. Nós conseguimos ter muito mais dinâmica, até porque quando são donativos, nós temos que ter toda uma logística bastante complexa para fazer essa distribuição. E é o que normalmente as defesas civis não têm aí para poder, né, certo? Para poder efetivamente dar conta dessa demanda. São pequenas estruturas e que certamente não teria. Mas a resposta é não, os municípios já podem gerenciar as suas condições, né, e a gente sabia, né? Caso, por exemplo, do Lajeado, eu conversei aí com o Locatelli, né, que é o secretário de Segurança, sobre a situação de Locatelli. A gente tem aqui todo o suprimento, os municípios estão recebendo, estão solicitando, a gente está encaminhando, né, e a gente, assim, não vê a necessidade para tal. Agora, se o município, né, fez um pedido em apoio, né, então, assim, que seja, ele é autônomo para poder fazer essa condição. Mas a resposta é de que os municípios já têm condições de poder se gerenciar sem a necessidade de apoio externo. Mas tem um componente importante, que é esse senso, né, de cidadania, esse senso de reconhecimento das cidades que foram apoiadas. Então nós não podemos quebrar esse dispositivo, né, que é importante, né, para poder cada vez mais integrar, né, as cidades e que elas tenham esse plano de atendimento mútuo, como se discute também no âmbito do Podesul e do COSUD, né, essa resposta integrada entre os estados. Pelo que a gente percebe, não foi um evento tão forte, né? Não digo nem comparado ao nosso aqui do ano passado, porque foi uma coisa fora do comum, a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, mas até mesmo com Santa Catarina, né? Porque em 2023 também, pelo que o governador falou, foram mais de 26 mil pessoas que acabaram sendo atingidas e dessa vez foram um pouco mais de 1.000. Então é uma dimensão bem diferente. Por mais que algumas imagens choquem, como uma estrada, uma cratera se abrindo, ou a 101 ali, a rodovia, né, que também ficou interditada, me parece que agora foi liberada, então é muito mais nesse sentido, é por aí? Exatamente, certo? Eu acabei de cruzar a BR-101, já está reparada, né, todos os reparos foram feitos assim com deslizamento na 101, que é uma via importante, ela foi feita pela Artéries, né, e de fato, né, nós enfrentamos em 2023 um desastre de 40 dias, na época eu estava na diretoria de gestão de desastre, nós tivemos quase 96% dos municípios decretaram situação de emergência ou calamidade, né? Nós entregamos próximos 60 milhões de reais aí em ajuda humanitária, né? E nós tivemos aí um prejuízo, né, bilionário aí na economia catarinense. Então, de fato, né, 2023 foi muito maior. Se nós juntarmos aí com o mês de setembro e outubro de 2023, aí sim, nós vamos ter um desastre de maior proporção comparado com 2008, que foi localizado diferente no Vale do Itajaí. Por isso que são necessários, né, que assim, que o Estado, juntamente com os municípios, o governo federal, o sistema único, né, vejam obras, né, estruturais, também estruturantes, para que, né, possam fazer frente, né, a essas cheias, essas enchentes, como está se discutindo no Rio Grande do Sul, principalmente na questão do Rio Taquari e nas bacias adjacentes. Então é necessário. Então é assim, quem trabalha com desastre vai estar sempre envolvido, né, com essas medidas necessárias de organização, compra, atendimento à população. Esse é o nosso produto. Tá bom. Coronel César de Assunção Nunes, que bom que as coisas estão melhores aí em Santa Catarina. E é bom a gente ouvir essas informações também. Um grande abraço e que as coisas fiquem cada vez melhor por aí. Muito obrigado, parabéns pela Rede Independência, pela rádio, que tem dado um apoio fenomenal, certo, tá? E nós estamos à disposição da cidade de Lajeado, que a gente tem um carinho muito especial aí, certo? Por vocês. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigada, um abraço ao Coronel César.
que o município de os municípios lá atingidos de Santa Catarina consigam se reerguer novamente mais rápido, né? E que essa próxima previsão de chuva aí não afete como aconteceu agora nos últimos dias. Muito mais a preocupação de deslizamento, como ele falou, porque o solo já está encharcado, a gente sabe os morros, daqui a pouco tem alguma situação ali que preocupe um pouco mais, tomara que não confirme, né? Mas não foi tão feio assim quanto a gente imaginava naquele primeiro momento. Que bom, mas apesar disso, né, mostrar a solidariedade aqui da nossa região nunca faz mal, nunca é demais.